Olá, eu sou Cristiana Libani da Pedagogia Quantum. Você sabe como as crianças aprendem? De acordo com Jean Piaget, as crianças aprendem interagindo com o mundo, interagindo com o ambiente. E o que é esse ambiente? Esse ambiente é você. São as pessoas que convivem com ela, é o lugar que ela está, é o mundo mesmo. Então, quando ela interage no mundo, quer dizer o quê? Que ela experiencia, vivencia situações onde ela vai construindo aquilo que ela viveu, vai internalizando e ela vai guardando numa memória lá no cérebro, e aquilo lá como se fosse um arquivo com pastas, e cada coisa que ela aprende ela vai arquivando lá no cérebro, nesse arquivo dela. E ali fica, depois ela faz relações com as pastas, cada vez que ela aprende mais, por exemplo, se a criança aprende o que é o verde, então ela tem uma pasta lá nos arquivos cerebrais da memória, que é o que significa o verde. Então ela olha o verde, ela já sabe. Aí ela aprende o verde limão. Como é o verde limão? O verde limão é uma mistura do amarelo com o verde. É um verde mais claro, é um verde que tem limões, tem limão de todas as cores, né, gente? De verde, verde claro, verde escuro, amarelo, laranja. Então ela vai trabalhando isso aí até peraí, se é verde limão, então o que é limão? E a referência que ela tem de limão, ela vai associando e vai então formando as estruturas cerebrais nesses arquivos que ela tem no cérebro. Tá, por que eu quis dizer isso? Que a criança aprende muito mais vivenciando e experimentando. Então, se a gente limita a criança de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, pense bem antes de falar não pode. Tem coisa que realmente não pode. E eu não estou dizendo aqui que é para você deixar a sua criança fazer o que quiser. O que eu estou dizendo é que tem coisas que podem ser feitas. E aproveite a vontade da sua criança, porque a criança gosta de aprender, ela é um descobridor nato. A criança gosta de descobrir. Então, se você proíbe muitas coisas, ela vai limitando a sua capacidade até intelectual, porque ela constrói a sua inteligência interagindo com esse mundo. Então, o que é possível, o que pode ser feito, deixa a sua criança fazer. Deixa ela fazer, sabe por quê? Porque o seu filho é um ser maravilhoso, é um ser que veio aprender, que veio à Terra para aprender, que veio à Terra para descobrir, que veio à Terra para interagir, para ser feliz. E quando tudo é negado, tudo a criança não pode fazer, quando tudo, tem mãe que só fala não, 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 e não deixa o seu filho experimentar. E o que é experimentar, Cristiana? Experimentar é fazer um buraco na terra para ver o que tem lá. Experimentar é ficar olhando para o céu deitado junto com você. Olha que delícia. Quantas vezes eu deitava no telhado com meu filho. A gente saía numa janela assim, que o telhado já era logo em seguida da janela. E a gente deitava lá e ficava olhando para o céu, descobrindo estrelas. E ali rolava altos papos de mãe e filho, de infinito e céu, estrela, planetas, grandiosidade dessa vida, desse infinito, de criador, de criatura. Então, propicie para o seu filho coisas diferentes, porque se ele ficar o dia inteiro dentro de casa, brincando no videogame, assistindo televisão e fazendo tudo igual, ele vai ser um entediado e limitado. Abra os horizontes do seu filho, abra os horizontes do seu filho. Imagine quão grande ele é e quão grande ele pode ser. Só que os adultos limitam demais as crianças nessas possibilidades infinitas. Então pense um pouquinho. O que eu posso fazer com meu filho que vai abrir os horizontes dele, que vai satisfazer essa curiosidade de criança, esse espírito descobridor, essa aventura de descoberta, e que eu não estou permitindo por simplesmente não permitir? O que eu posso proporcionar para o meu filho e que eu estou limitando e cortando? É como se ele quisesse voar,
voar na sua inteligência, na sua imaginação, na sua criação, criatividade e descoberta, e eu vou cortando as asinhas dele. Criança precisa de limite, sim. Interprete bem o que eu estou falando. Criança precisa de limite, criança gosta de limite. E tem um vídeo sobre limite, assiste lá. Mas a criança precisa se expressar. E como que ela se expressa? Ela se expressa nessas coisinhas poucas, de seguir uma formiguinha no chão e ver onde que a formiguinha vai parar. De pegar um bichinho lá, uma borboleta que esteja morta no chão, pegar uma lente e observar. Aquilo, gente, dentro da cabeça da criança vai criando questionamentos, relações e interiorizando as descobertas que vão servir para o resto da vida. Imagina um adulto entediado que só fica naquele mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, o que existe muito hoje. Um adulto sedentário, não só fisicamente, mas um sedentário intelectual, que não caminha nas suas descobertas, nas suas aventuras e na sua criatividade. Então, quanto mais a gente propicia esses momentos para a criança, mais inteligente ela vai ser, de acordo com Piaget, mais interativa, mais expansiva, expressiva. Você não imagina o quanto você estará contribuindo com as suas crianças. As crianças que passaram aqui no Sítio Escola, e o Sítio Escola é um sítio, e a gente propicia isso, essas brincadeiras para fora, esse olhar para o infinito, para o céu, para a terra, para a planta, para os animais, para a vida. Isso tudo que a gente propicia, a gente está vendo o resultado. A gente está vendo o quanto essa criança quer saber mais. Agora, a criança que só olha para uma apostila, que só vê aquele quadradinho do livro e ali ela vê de tudo que ela precisa aprender. E ela não interage, ela não experiencia, ela não faz, ela só vê. Ela só vê aquilo que se mostra para ela. Ela não questiona. As pessoas de hoje que são mais acomodadas nessa vida que tudo vem, a televisão traz tudo pronto, não preciso nem ir lá ver, a televisão traz tudo mastigadinho, todas as informações que eu preciso, então eu não preciso nem levantar da cadeira, do sofá. E a criança não é assim, só que ela se torna assim, se a gente não a motiva a entrar nesse mundo de descoberta, de imaginação. Imaginação, também terá um vídeo sobre imaginação que já está sendo editado. A imaginação, Einstein já dizia que a imaginação é mais importante que a inteligência, porque a inteligência é disso que eu estou lidando aqui. Agora a imaginação, eu imagino, quando eu olho para o céu, eu imagino o que tenha no céu, eu não sei o que tem, né? A não ser o que lá a NASA traz para a gente de informação, mas o que mais que tem lá? Né? O que mais que tem nessa nuvem? O que essa estrela é feita e como que é essa lua? Por que vira minguante? Por que vira crescente? Por que a Terra tem hora que está frio, tem hora que está calor, o inverno? Isso tudo, gente, é curiosidade, é descoberta e a gente pode incentivar, aliás, a gente pode pôr lenha na fogueira do nosso filho para que ele se interesse por assuntos diversos e que ele interaja, pega lá uma lente de aumento, pega, se tiver acesso a microscópio, vai no planetário, faz coisas com seu filho que ampliam o seu filho, que ampliam a consciência dele, a interação dele no mundo. Isso, neurologicamente, dentro do cérebro do seu filho, é fantástico. É fantástico. E nós temos na Pedagogia Quantum várias atividades, várias técnicas e ferramentas para que se amplie essa vontade da criança de querer saber, de querer conhecer, de querer viver o mundo e não só ficar esperando receber da televisão, do videogame e as informações prontas. É buscar. E dentro disso, eu também digo sobre as respostas prontas. Então, um bom construtivista, nós aqui trabalhamos no Sítio Escola com Jean Piaget, que é uma teoria aqui da construção do conhecimento. Então, não é nada pronto. Nós vamos incentivar e estimular as crianças a receber esse conhecimento, a descobrir e a construir esse conhecimento. Não só não é transmitido,
é construído. Há uma grande diferença do tradicional, né, dessa aprendizagem tradicional para a construtivista. Bom, então nós como bons construtivistas que somos aqui no Sítio Escola, qual que é a nossa... eu falo assim, isso tem que estar dentro do nosso ser. A criança faz uma pergunta e a gente não responde. Não responde porque a criança está perguntando demais, muito pelo contrário, isso incentiva ela a perguntar mais. Então a criança faz uma pergunta e a gente devolve a pergunta. Então ela pega... Uma vez chegou uma criança na minha sala e tinha uma calculadora ali do lado. Ela pegou e falou assim para mim, o que é isso, Cristiana? E eu falei, o que você acha que é? Eu devolvi a pergunta para ela, porque se eu dou tudo prontinho, mastigadinho, assim ela acostuma. E não é assim que a gente desenvolve a inteligência, o raciocínio, o pensamento e a curiosidade da criança. Então se eu falasse assim, é uma calculadora de fazer conta. Pronto, acabou. Ela nem pensou, ela simplesmente recebeu a resposta. Então, o que eu falei? Eu falei assim, o que você acha que é isso? Aí ela falou assim, isso aqui é um fazedor de contas, de pôr números e de fazer contas. Eu falei, muito bem. Você sabe como faz? Aí ele ligou e começou a fazer. E ele não sabia, porque era uma criança pequena. Então, eu deixei ele explorar a calculadora. E aí não ensinei não, deixei do jeito que ele foi mexendo lá. E aí passaram alguns minutos, eu vi que ele já descobriu algumas coisas. Então ele descobriu que se ele apertava ali, ia para o zero, sumia tudo, que quanto mais ele apertava, mais números colocava, e se ele apertava do lado, que tinha o menos, que tinha o mais ali, o vezes, né, os sinais, desaparecia, apareciam novos números, depois o número crescia. Isso em minutos, gente. Ele começou a descobrir uma calculadora. Olha que legal. E aí ele foi associando aquilo e depois ele já tinha que voltar para a sala e eu perguntei, o que você descobriu na calculadora? E aí ele falou, eu acho que esse aqui é isso, e foi me colocando várias coisas. Claro que algumas eram, ele estava chutando lá, e algumas ele realmente não sabia o que era o sinal de menos, o que era isso, dividir, somar. O igual, ele não sabia, porque é criança pequena e a gente eles ainda não fazem essas operações. E aí ele descobriu na calculadora, acho que nunca teve acesso a uma calculadora, né? Hoje em dia a gente usa tudo no celular. E aí ele teve acesso àquilo lá. Depois, no outro dia que ele voltou, ele falou assim, onde está a calculadora, Cristiana? Então, aquilo ficou, ele guardou. E claro que chegou uma hora que ele começou a perguntar, mas como que põe esse número? E aí a gente foi, então, dando o caminho, mostrando como se fazia, mas sem dar a resposta pronta, estimulando, mostrando como, chegar ali. Você acha que isso aqui é mais? Você acha que soma? Vamos colocar um número. Esse aqui é qual? Esse aqui, isso aqui. Então, com a bagagem que ele já tinha, ele foi acrescentando ali naquela experiência com a calculadora. Imagina que coisa simples. E ele ficou ali, podia deixar ele vários minutos com aquela calculadora e ia ser muito legal. Então a criança só pode brincar com brinquedo, a criança só pode ir naquele lugar, a criança só pode falar daquilo. Gente, amplia o mundo da sua criança. Você não vai se arrepender, porque vai ampliar a sua criança. Tanto neurologicamente, as estruturas, muitas ginásticas cerebrais que as pessoas, que os neurologistas recomendam, que escovar o dente com a mão esquerda, se você é destro, mudar de caminho, tudo isso vai construindo novas redes neurais no cérebro. E para a criança também, sair dessa mesmice de só pode isso, só pode ver isso, só pode aquilo, é assim. Ela está limitando numa hora super importante de criar várias redes neurais. As mães, as educadoras, as professoras, as escolas começam a limitar. Limitam até fisicamente a criança, o que deveria ser proibido, de verdade, pelos prejuízos que causa na criança, pela agitação que causa, pela ansiedade que causa essa limitação
tão séria que a criança vive hoje. Limitada dentro de casa, depois de casa para o carro, do carro para a escola, da escola para o shopping, é aquela limitação que não é natural. E somos seres naturais, as crianças são naturais e que precisam de expansão, de movimento e de extravasar essa energia toda. Então essa limitação é tanto física quanto mental, quanto emocional. Não se fala de emoções com as crianças. Imagine, nós precisamos aqui no Sítio Escola, a gente desenvolve atividades para se identificar emoções, para se trabalhar as emoções, para se viver as emoções. E a criança não pode sentir raiva. Muitos pais falam, meu filho é muito raivoso, ele é muito irritado. Todos nós, seres humanos, somos. Só que a gente precisa, então, extravasar essa energia toda, porque todo mundo sente raiva. Ainda mais no dia, nessa modernidade de ficar olhando para a tela. Gera ansiedade, gera angústia, fica contida aquela emoção, e aí a criança tem que pôr para fora. E aí ela dá um tapão, aí ela dá um chilique, e a mãe não sabe por quê. Por quê? Porque ela está contendo sentimentos, emoções, ela está numa pressão emocional e numa pressão física, porque é enquadrada. É dentro da caixinha da casa, de apartamento, é dentro da caixinha do carro, é dentro da caixinha da escola, é dentro da caixinha do shopping. E a vida é dentro de caixinha, só que olha a natureza. Olha o mundo lindo, maravilhoso que nós temos, que nós podemos pegar uma planta e ali a gente pode passar horas com as crianças. Horas com as crianças. Aqui a gente faz isso. A gente vê a energia da flor, a gente vê que cor que ela é quando é brotinho, quando ela cresce, a gente cheira, a gente acompanha a laranjinha desde a florzinha até a laranja ficar madura. A gente deixa a laranja até apodrecer no pé para se ver que tudo tem a hora certa. Que a gente não pode apanhar verde, mas também não pode passar e apanhar madura. E assim também são os nossos filhos. Se nós não os estimulamos na hora certa, não é nem verde e nem maduro demais apodrecendo. É na hora certa, é no ponto certo. Se não damos a elas, as crianças, o que elas precisam naquele momento, ou passa da hora, ou é cedo demais. Também não é exagero de estímulo e querer que a criança faça as coisas que não está na hora dela fazer. Bom, o meu recado então aqui é que nós possamos olhar mais para a nossa criança, observar o que ela quer fazer e deixar ela fazer aquilo que é possível, que pode fazer. Lembrando que não é para fazer tudo, né, gente? Mas o que ela pode fazer, o que é possível de fazer. Não tem problema nenhum fazer uma arte de misturar as coisas e de repente deixar seu filho fazer um bolo. Isso é super, nossa, uma coisa maravilhosa para ele entender que tudo misturado vira outra coisa. Isso é química, né? É uma aula de química para quem quer fazer bolo. E por que não seguir, como a gente faz aqui no Sítio Escola, seguir o encanamento de água, para ver lá onde sai a água, lá da mina, onde vai para a caixa, como faz, vai no cano e como que liga, como que desliga. Imagina, uma criança que tem esse conhecimento e adorando saber, porque você não vai ensinar coisa que a criança não está interessada. Mas a hora que você estimula e fala assim, gente, da onde será que vem essa água? Como será que a água chega na torneira? Você sabe de onde é? E aí a gente vai questionar tal. E aí aproveita e vem, entra com aquela coisa da física quântica, como a gente faz aqui. E quando a gente chegou lá na caixa d'água da escola, a gente então fechou os olhos com as crianças e colocamos todas as energias, as crianças lá com as mãozinhas, colocamos todas as energias maravilhosas que a gente queria colocar naquela água. E aí essa água, então, vai cuidar da nossa escola, vai limpar a nossa escola com energias puras de criança, maravilhosas, que trazem. Então, o que elas mais falam, gente, é alegria. As pequenininhas, qual energia você quer colocar nessa água? Alegria. Então, põe lá energia de alegria e essa energia, imagina passando um pano na escola inteira, né? Ou lavando a escola com essa água de alegria. Imagina qual ambiente que nós estamos proporcionando para a nossa criança. Como ela está interagindo, como nós conversamos na nossa conversa.
como ela está interagindo com o meio ambiente, cuidando, amando. Tem gente que joga amor na água e a água fica cheia de amor. E energia, temos lá um vídeo de energia. O que é essa energia? Que a gente cria, que nós espalhamos, que nós recebemos, doamos, compartilhamos. Energia é uma coisa linda, maravilhosa e que toda mãe e toda criança deveria aprender, saber e utilizar no seu dia a dia. Então, energize os alimentos que seu filho come com paz, com calma, tranquilidade. Essas são as ferramentas da pedagogia Quantum para você aplicar no seu dia a dia com facilidade junto com a sua criança e criar uma convivência cheia de harmonia, cheia de descobertas e cheia de amor. Um grande abraço, até o próximo vídeo.